Boa tarde, pessoal. E aí? Nessa nova rotina de homework, na verdade não é tão nova assim, que eu sempre trabalhei muito de casa depois que eu tive meus dois meninos, e essa ideia de isolamento não mudou muito isso. Então eu fico em casa cuidando de processo, cuidando do IAC, que é a empresa que eu tenho de educação à distância, e dos meninos da casa, das cachorras, dos coelhos, etc. Mas enfim, eu quero dar uma dica simples sobre conflito de competência. Primeiro, né? Conflito de competência é quando dois ou mais juízes se declaram competentes e querem julgar uma causa, uma ação, isso é um conflito positivo, ou quando dois ou mais juízes não querem julgar essa causa, que é o conflito negativo. Bem, competência é um pressuposto processual, é qual que é o juízo competente, né? Isso decorre da imparcialidade do juiz natural, da organização judiciária prevista na Constituição a partir do artigo 92, etc. Competência em razão da matéria, do lugar, competência em razão da pessoa, competência funcional, etc. Bem, mas o conflito de competência, ele se resolve, a solução teórica, né, a resposta teórica, ela é muito simples, tá? E aí você entra com uma medida que é suscitar esse conflito de competência no órgão que você entende que é competente para resolver o conflito. Imaginemos duas varas federais da Justiça Comum, eu vou chamar de subordinadas ao TRF da primeira região. As duas varas se declaram incompetentes, conflito negativo. Você, por meio de uma petição direto no TRF competente da primeira região, você suscita a solução desse conflito e o TRF vai dizer quem é a vara competente para julgar a sua causa, ou, né, dizer que nenhuma das duas são competentes e que você tem que entrar com essa ação na Justiça Comum Estadual, por exemplo, ou em outro TRF, mas enfim, em outra seção judiciária, em outra jurisdição. Mas enfim, como que eu faço os apontamentos? Como que eu respondo isso em prova? Muito simples. Primeiro você precisa separar as esferas do judiciário. Vejam bem que eu vou usar termos mais gramaticais para vocês entenderem e menos jurídicos, tá bom? Então nós temos quantas esferas do poder judiciário? Nós temos a justiça militar, aí você traz ela numa linha vertical. Aí tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que é o grau superior. Você tem a eleitoral, primeiro grau, segundo grau, são os TRS, e o superior, que é o TSE. Depois você tem a trabalhista, varas, TRTs, TST. São três justiças especiais, três linhas, tá? Na vertical. Primeiro grau, regionais, superiores. Depois você separa e traz a justiça comum, cujo tribunal superior é o STJ, por N razões que eu não quero dizer aqui. Então a justiça comum tem como superior um único tribunal, que é o STJ. Aí abaixo do STJ você desce uma linha na diagonal, tem os TRF, as varas federais. Desce outra linha na diagonal, os TJs e as varas estaduais. E lá em cima você tem o STF. Bem, aqui eu não vou colocar, por enquanto, os juizados especiais, tá? Bem, então eu tenho conflitos sendo resolvidos pelo critério que eu chamo de hierarquia, tá bom? Eu estou dentro da mesma linha, ou seja, são juízos de primeiro grau militar, é o regional militar. São juntas eleitorais, é o TRE. São varas do trabalho, é o TRT. São varas estaduais da Justiça Comum, é o TJ. São varas federais da Justiça Federal, é o TRF respectivo. Isso é o critério da hierarquia, tá certo? Eu não cruzei a linha, tá? Eu estou discutindo um conflito de competência entre varas ligadas ao mesmo regional. Agora, se eu tenho varas de regionais diferentes, uma vara do regional da 23ª região trabalhista com uma vara regional da 24ª região trabalhista,
aí é o Tribunal Superior dessa mesma justiça que resolve, tá? Uma vara de Goiás com uma vara de Minas, quem resolve é o TST. Isso é critério da hierarquia. Não tem como a vara de Minas ser subordinada ao TRT de Goiás. Não tem como a vara de Goiás ser subordinada ao TRT de Minas. Então, dentro da mesma esfera da justiça, mas eu cruzei a linha regional, quem resolve é o Tribunal Superior. E assim é o raciocínio. Uma vara estadual de Goiás com uma vara estadual de Tocantins. Beleza, quem resolve é o STJ, ok? Isso é o que eu chamo de critério da hierarquia. Eu olho para cima, tá? Agora, Diogo, se eu tenho um conflito de competência entre um tribunal regional e um juiz de primeiro grau, quem resolve é o Tribunal Superior acima daquela justiça. Isso se eu não cruzar essa linha vertical entre as justiças, ou seja, justiça militar separada da eleitoral por uma linha vertical, eleitoral separada da trabalhista por uma linha vertical, trabalhista separada da comum por uma linha vertical. E entre os regionais da Justiça Federal e da Justiça Estadual, ambas comuns, outra linha vertical, só que em nível superior eles têm o mesmo tribunal superior, tá bom? Bem, continuando, o conflito de competência é entre tribunais regionais. Tribunais regionais dentro da mesma esfera, dentro da mesma linha vertical, entre dois TRTs, ou entre dois TJs, ou entre dois TRFs, quem resolve é o órgão superior. No meu primeiro exemplo, o TST. No meu segundo exemplo, o STJ. No meu terceiro exemplo, também o STJ. Porque TJs e TRFs estão subordinados, entre aspas, ao STJ, beleza? Percebam que é só eu ir olhando para cima. Agora, se eu cruzo a linha, se esse conflito cruza a linha, aí é o STJ, tá bom? Cruzou a linha é o STJ, beleza? Desde que não haja um tribunal superior envolvido, porque aí é o STF que resolve o conflito. Em outras palavras, TRT com TRF, cruzou a linha, STJ. TJ com TRF, cruzou a linha, STJ. TRT com TJ, cruzou a linha, STJ. TRT com STJ, cruzou a linha, mas tem um tribunal superior, STF. TST com TST, STF. Beleza, pessoal? Simples demais responder isso na prova, simples demais examinar isso na prática e suscitar o seu conflito de competência. Se gostaram, curtam, se gostaram, compartilhem e se puderem e desejarem, inscrevam-se aí no canal que vai me ajudar. Um grande abraço para vocês.